Olá a todos. Esse é mais um vídeo da nossa série Conheça os membros da disciplina de cirurgia torácica da USP. Nessa série nós estamos entrevistando os membros da nossa disciplina para saber um pouco mais da sua história, um pouco mais da história da nossa disciplina e assim permitir que todos conheçam melhor o nosso dia a dia, a nossa história e também os nossos projetos e as nossas ideias. O entrevistado de hoje é alguém muito especial, é o Dr. José Ribas Milanês de Campos. O Ribas tem uma história importantíssima dentro da nossa disciplina. Eu tenho um vínculo muito especial com o Dr. Ribas, porque ele foi uma das pessoas que me fez fazer cirurgia torácica. Então, é muito feliz para mim estar aqui também apresentando o nosso nobre entrevistado. E já vamos direto ao assunto. Eu passo a palavra para o Dr. Fábio Minamoto, nosso preceptor, que vai dar andamento aqui às entrevistas e às demais apresentações. Olá a todos, aqui é Fábio Minamoto, eu sou preceptor desse ano da cirurgia torácica e junto com os nossos residentes vou participar dessa atividade e para compor a nossa sessão temos o Dr. João Marcelo e o Dr. Pedro que vão fazer uma breve apresentação agora na sequência. Podem falar, por favor. Bom dia a todos, meu nome é João Marcelo, eu sou R4 deste ano atual do Serviço de Cirurgia Torácica. E é uma honra poder estar aqui para poder entrevistar o professor Ribas. Bom dia a todos, meu nome é Pedro Evaristo, sou R3 da cirurgia torácica da USP e também me sinto lisonjeado de entrevistar o Dr. Ribas. Olá, eu sou o José Ribas Milanês de Campos e eu que estou emocionado. Eu vou me conter aqui para não começar a chorar no início da nossa entrevista, mas vamos lá. Estou absolutamente a postos e vou tentar responder as perguntas de vocês. O senhor nasceu e fez faculdade de medicina em Goiás na época. O que levou o senhor a vir para São Paulo, para a residência de cirurgia torácica aqui? E depois, durante e depois da formação do senhor, o senhor em algum momento pensou em voltar para a terra natal, para atuar lá? E o que te fez ficar na Grande São Paulo? Eu agradeço muito essa sua pergunta e gostaria muito de esclarecer o seguinte. Eu sou do interior de São Paulo e por um problema familiar, etc., na época, com problemas com o meu pai, eu acabei sendo convidado pelos meus tios a morar uma época em Goiânia. E nesta época eu prestei o vestibular e comecei em Goiânia. Quando eu estava terminando a faculdade, com os meus amigos, nós vimos a possibilidade de vir fazer concursos aqui em São Paulo. Aí eu vim, fiz o concurso do Hospital do Servidor Público Estadual na época, e para nossa felicidade, 10 alunos da Faculdade de Goiânia passaram neste concurso, que era um concurso muito importante na época. E aí eu comecei aqui. E aí São Paulo começou a me encantar. São Paulo, para um jovem, eu acho que é uma das coisas mais vibrantes que ele pode ter, porque ele dá muitas oportunidades, muitas possibilidades. E eu vi ali que eu poderia pegar alguma delas. Aí eu estudei, e estudei bastante, não tenho vergonha de dizer isso, nós estudamos, eu e meus amigos, um ano inteiro. Nós só saímos domingo, na hora do almoço, para comer alguma coisa e voltávamos e estudávamos a semana toda. E, felizmente, nós passamos. Tive a honra de passar no Hospital das Clínicas para fazer cirurgia geral. E aí começamos a nossa vida aqui em São Paulo. Então, na realidade, Goiânia foi uma parte só da minha formação. Mas eu considero muito importante porque me preparou para vir para a capital, para São Paulo, e nós conseguimos. Eu queria ressaltar uma coisa que acho que talvez hoje seja um pouco diferente, mas naquele tempo, né, Ribas, alguém que não tinha feito a faculdade aqui, entrar na residência, em especial de cirurgia geral, era algo muito complexo, né, muito difícil. Era bastante concorrido, né? Não posso... essa é uma parte importante desse meu passado, sem dúvida, e graças a esse estudo contínuo, não só meu, como dos meus colegas que passaram comigo, foi uma coisa muito importante. Eu também considerei isso
um passo importante que eu dei, e quando nós conquistamos, foi muito feliz. E a ideia de ficar em São Paulo depois ao término da residência? Então, aí eu comecei a cirurgia geral. Quando eu comecei a cirurgia geral, eu pensava inicialmente em fazer cirurgia gastroenterológica, como chamava, o colo, ou estômago, etc. E aí eu entrei, eu e os meus colegas de panela, na gastro, e ficamos 6 meses. E na época, vocês estão gravando, mas eu posso falar, as disciplinas brigavam entre si e concorriam muito entre si. Eu falei, meu Deus, era uma concorrência bastante feroz, bastante mesmo. E aí, um dos meus estágios foi entrar no tórax. Você já viu alguns beduínos no deserto encontrarem um oásis no meio, com uma coisa florida, sombra, água fresca, professores muito, 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 não só agradáveis, mas com interesse em ensinar o aluno. E na época nós estávamos como residente o professor Fábio Jatene, o outro residente era o Dr. Fiorelli, que é um grande amigo até hoje. E aí eu fui recebido exatamente como se eu tivesse entrado no oásis. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou lutar a tentar conquistar um espaço nesta disciplina, porque realmente foi um amor à primeira vista, ou um encantamento à primeira vista, quando eu encontrei a disciplina de cirurgia torácica do Hospital das Clínicas. Professor, e depois dessa longa trajetória, tanto com a cirurgia geral e a cirurgia torácica, o que além do apego aos mestres e tudo mais, teve algum outro motivo, grande motivo especial que fez o senhor permanecer em São Paulo depois da cirurgia torácica? Sim, 2 concursos. 2 concursos fizeram com que eu decidisse definitivamente a permanecer em São Paulo, porque eu estava convidado a voltar para Goiânia com estes meus colegas que vieram fazer alguma residência ou estudo aqui em São Paulo durante um período de tempo. Aí nós tivemos o concurso do INPS naquela época, ou INAMPS, né? E junto com alguns colegas do Hospital das Clínicas, nós passamos nesse concurso. E imediatamente, 2 semanas depois, abriu-se um concurso da nossa disciplina, onde o Dr. Fábio Jatene, o Dr. Luiz Miguel Meleiro Sancho e eu participamos. E também, felizmente, conseguimos passar. Aí foi a coisa mais importante, eu acho que o passo decisivo na minha vida. Eu passei em 2 locais, aqui em São Paulo, gostaria de permanecer aqui em São Paulo, era um horizonte completamente aberto para nós, e aí nós decidimos, então, ficar em São Paulo. Sabe que o senhor é um pioneiro nas técnicas de correção de defeitos congênitos de parede torácica no Brasil, e desde o término da sua residência em cirurgia torácica, o senhor realizou diversos cursos no exterior, e a nossa pergunta é a seguinte: de onde surgiu essa vontade e a inspiração para atuar nessa área específica da cirurgia torácica? Muito bem. Também tenho muito orgulho desta história, porque na época, entre 1979 e 80, 81, quando nós estamos começando, a disciplina pioneira em deformidades de parede torácica era da Santa Casa. E o Dr. Najib Curi, na época o nosso chefe, também participava ou tinha alguma interação com este time. E convidando pessoas da Santa Casa e participando das cirurgias com o Dr. Najib, nós começamos a gostar, começamos a nos encantar. E na época nós tínhamos também um ambulatório da cirurgia torácica, e quando nós começamos a ver o quanto nós podíamos ajudar aqueles pacientes, foi encantando lenta e progressivamente. Além disso, você sabe, as cirurgias mais antigas, vamos assim dizer, ou as primeiras cirurgias para tratar os defeitos da parede torácica, eram cirurgias longas, demoradas, com vários detalhes que poucos assistentes gostariam, inclusive, entre aspas, de se participar.
mas aos poucos eu fui fazendo, fui gostando, fui aprendendo, né? Porque você tem que aprender, e eu acabei me encontrando neste campo assim da deformidade da cirurgia torácica. Na época nós tivemos oportunidade de ver alguns eventos nacionais que eram muito pequenos e até internacionais. E aí sim, aí a paixão começou e nós continuamos, e até hoje faz parte do nosso dia a dia o atendimento destes pacientes. Eu acho que foi importante, né, Ribas, que isso foi desde das lesões como as fendas externais até, obviamente, a correção do pectus. E teve um trabalho seu que foi fundamental, foi publicado inclusive no Enos, com a descrição da técnica, né? Você podia falar um pouco sobre isso também, da fenda? Isso foi perfeito, Terra. Aliás, eu lhe agradeço a oportunidade e gostaria de deixar bem gravado que nós tivemos um assistente, o Dr. Luiz Tarcísio Brito Filomeno, que foi uma grande inspiração, mas talvez a maior inspiração, inclusive, neste item da fenda external. Desde 1994, o doutor estava se dedicando a esta técnica, e a partir de 80 e pouco nós também o ajudávamos, mas particularmente neste item a gente fez 1, 2, 3, e a partir do quarto, graças a essa interação, nós acabamos encontrando e descrevendo, aliás, a autoria é mais dele, inclusive, do que minha. Nós éramos, na época, o residente e ele o assistente, mas trocando informações ali no campo, nós tivemos esta ideia de descrever a técnica que nós estamos fazendo aqui, e felizmente foi aceita atualmente praticamente no mundo todo das deformidades, e hoje nós reportamos a partir deste trabalho. Eu acho que a maior experiência publicada no mundo é esta, e eu devo tudo ao Dr. Luiz Tarcísio Brito Filomeno, que me inspirou e me ensinou a trabalhar nesse campo. Em relação ao pectus, Ribas, foi quando que começou a questão do uso da barra de Nance, e como é que foi esse início? Porque eu me recordo, pelo menos quando eu estava na residência, a grande parte dos procedimentos que fazíamos era o tratamento clássico com Havit, inclusive era a tese do Rebeis, que era a colocação da tela, aquela mensuração que foi proposta. E como que foi o início da colocação da barra de Nance e a técnica que hoje você tem tanta experiência? Perfeito, Terra. Quando o Dr. Nance propôs essa técnica e descreveu para o mundo em 1998, nós nos posicionamos aqui no Hospital das Clínicas, inclusive contra, porque nós não tínhamos a total noção do que isso representava. Inclusive, na época, nós estávamos fazendo a tese do Dr. Rebeis, operamos 30 pacientes com a técnica, etc., que estava com resultado muito bom, mas durante o desenvolvimento dessa tese, começaram a aparecer publicações no mundo a respeito disso. Aí eu falei, não, se tem tantas coisas no mundo a respeito disso, por que eu vou me posicionar contra sem conhecer a fundo esta técnica? E na época, nós tivemos a oportunidade de participar de um curso que ele veio fazer uma cirurgia demonstrativa aqui em Campinas, logo a seguir em Florianópolis e a seguir em Buenos Aires. E aí eu fiz estas viagens, Campinas, Florianópolis e Buenos Aires. E ao término dessa terceira viagem, no primeiro workshop sul-americano, eu falei, não, esta técnica tem indicação. Esta técnica tem pacientes para ela e nós vamos implantar aqui no Hospital das Clínicas. E em 2003, nós convidamos 2 professores argentinos que já estavam um pouco mais habituados na época, e eles vieram, nos ajudaram nas primeiras 5 cirurgias no Hospital das Clínicas. Só a partir da 5ª cirurgia
que este grupo que foi montado aí começou a desenvolver as suas técnicas e nós trabalhamos nelas até hoje e também juntamente trocamos informações com estes professores argentinos até hoje. E hoje a América do Sul ela faz parte de ter descrito ou de ter publicado algumas técnicas que são importantes no aprimoramento da técnica do Dr. Nuss, inclusive reconhecido por ele num trabalho onde ele publicou seus últimos 20 anos de experiência. Então, assim, devagarinho, estudando, com a ajuda de várias pessoas, e eu agradeço a todos aí do grupo que me apoiaram, sem dúvida, para que hoje nós sejamos um polo de estudo e desenvolvimento desta técnica de Nuss aqui no país. Eu queria ressaltar, inclusive, que o Dr. Ribas hoje é o chair do Departamento de Parede da Sociedade Europeia, e isso é uma coisa que, para nós brasileiros, orgulha muito, né? E que é realmente o resultado de todo esse esforço que foi feito. Então, queria dar até publicamente aqui o parabéns para o Ribas, porque realmente uma coisa muito importante para nós, como país, né? E, obviamente, como disciplina. Eu não sei como eu vou terminar essa entrevista, mas o coração já está pulando. Muito obrigado pelas considerações de vocês. Hein? Mas acho que esse realmente foi uma coisa muito importante e isso abriu as portas também para o desenvolvimento dessa técnica no país. Então, a partir de então, vários cursos foram feitos, várias atividades educacionais e hoje nós vemos que muita gente também está fazendo essa técnica, que é o objetivo nosso como universidade também de transmitir, né, Ribas, o conhecimento. Vou deixar, então, também gravado um agradecimento público da nossa universidade e do Hospital do INCOR, nas pessoas do Dr. Fábio Jatene e do Dr. Paulo Pego Fernandes, que acreditaram neste potencial, acreditaram nesta possibilidade. E, desde o início, isso era muito difícil porque nós não tínhamos financiamento. E aí nós fomos ao departamento financeiro lá do INCOR e ele nos autorizou a começar com 2 cirurgias mês. E graças a isso, que era considerado impossível praticamente no Brasil todo, graças a esse financiamento que nós conseguimos de 1 a 1, até hoje nós já estamos chegando em quase 700 casos, exatamente por isso, graças ao apoio financeiro também da nossa universidade e do INCOR, que acreditou nesse projeto. Excelente. Acho que podemos passar, então, para a próxima pergunta. Tá bom. Professor, o senhor já participou e contribuiu com a formação de várias gerações de cirurgiões torácicos que passaram pelo Hospital das Clínicas, mantendo sempre o seu rito anual de fotografias para sua parede histórica famosa. Atualmente, quando o senhor olha para essa compilação de fotos que o senhor tem hoje, de várias gerações, o que o senhor sente quando olha para essa parede histórica de fotografias do senhor? Olha, muito orgulho, né? E sabe qual é a minha maior preocupação? O dia que eu não estiver lá, quem vai continuar? Eu preciso encontrar alguém ainda que continue com aquilo. E vale um adendo rápido, mas como começou? Em 1986, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Memorial Sloan Kettering lá em Nova York, e eu cheguei lá e tinha o Hall da Fama com os chefes. Aquilo me impressionou, eu já falei, nossa, isso é importante, os chefes têm que ser lembrados, os chefes do serviço, não todo mundo. E no ano seguinte, a maior felicidade, eu fui a Toronto, onde era um polo muito importante, inclusive continua hoje, da cirurgia torácica. E aí lá em Toronto eu vi os chefes e alguns dos residentes. Aí eu falei, não, por que nós não vamos fazer o nosso? Nós também somos importantes e nós também vamos colocar o polo aqui, o nosso, desde o princípio, né? Nós podemos colocar o nosso Hall da Fama, como se chama em inglês. E aí, retornando deste segundo estágio,
eu liguei para todos os ex-residentes, pedi as fotos da época, consegui as fotos de todos os ex-chefes que já tinham passado pela nossa disciplina, inclusive desde o Dr. Zerbini, que foi o responsável pela divisão disso. E aí, à medida que as fotos iam chegando, à medida do que as coisas iam fazendo, aquilo foi fundindo na minha cabeça. Eu falei, não, vamos fazer, vamos colocar essa parede, vamos fazer o nosso Hall da Fama. E hoje, como o Dr. Paulo Pego muito bem lembrou, faz parte de um livro, né, da história da cirurgia torácica na nossa faculdade, dos últimos 80 anos. E, para mim, é motivo de muito orgulho ter e ver esta geração de residentes. E, por último, só um comentário. Eu vejo todos, me lembro com todos de carinho. Só um, até hoje, que eu briguei um pouquinho. Mas aí, para isso, eu não olho muito, mas eu olho para todos os outros. Vamos lá. Durante todos esses anos de atuação, a gente nota isso um bom humor basal, assim, acima da média, sempre feliz, a gente nota isso no senhor. Além da ida ao campo, como o senhor lida com o estresse diário de um renomado cirurgião torácico que é responsável por tantos na sua equipe? Muito obrigado pelas palavras e pela pergunta. Às vezes é difícil manter esse humor basal, como você falou, né? Essa minha ida ao campo nos finais de semana, 2 ou 3 finais de semana, que se a gente luta para fazer isso, realmente me ajuda. É um pequeno espaço que nós temos lá, e aí nós cuidamos das plantas, nós fazemos o jardim, as lâmpadas, etc. Isso realmente descarrega um pouco dessa tensão diária, mas eu acho que fundamentalmente são os meus colegas de trabalho com que nós convivemos, que me ajudam muito a manter isso, e principalmente também os residentes. Como eu falei, nós mantemos um relacionamento muito agradável e praticamente com todos. Você pode olhar todos aquela parede, eu sempre tive um relacionamento bom e às vezes não muito importante, porque alguns são mais distantes, outros são mais próximos, mas o relacionamento foi sempre saudável, construtivo, isso que eu acho mais importante, mesmo nesse colega que hoje um colega, um renomado profissional, brilhante e tudo, mesmo na época que nós tivemos um pequeno atrito, mas foi um atrito construtivo no final, entendeu? Então, eu sempre procuro ver este lado, né? Porque se nós formos ver o outro lado, aí ficam mágoas, etc. Eu acho que não vale a pena. Eu sempre procuro levar em toda a minha vida, nestas brigas ou nestas arestas que às vezes nós temos, se isso tem algum lado construtivo. E aí eu sigo. Então é esta construção que talvez me deixe um pouco mais feliz. Eu queria ressaltar isso, a característica do Ribas. Na verdade, a convivência é sempre uma alegria. Isso é uma verdade. Assim, nossa área é muito sisuda como um todo, né? Isso, eu sou. As pessoas tendem a ser mais sérias, etc. E o Ribas consegue colocar um toque aí de alegria e de proximidade com as pessoas que é realmente bastante grande. E uma coisa que eu queria ressaltar também para os residentes, que isso foi uma coisa que eu posso contar da minha história, não são muitas pessoas que vão estar realmente, assim, legitimamente disposta a ajudar. E o Ribas, eu vejo, e às vezes ele até se atrapalha ajudando outras pessoas, quer dizer, ele está, de certa forma, se prejudicando. E às vezes você precisa falar, Ribas, mas aqui você tem que se preocupar com as suas coisas, porque tem essa característica aí da personalidade de querer ajudar e de participar, e com essa forma muito carinhosa, em especial com os residentes. Então, queria deixar isso colocado aqui também, porque tem a ver com a sua pergunta e tem a ver também com a personalidade que é tão divertida e tão agradável do Ribas. Imagine, muito obrigado pelas palavras. Como
Uma pergunta um tanto quanto clichê, mas a gente sempre gosta de ouvir, às vezes, uma resposta de uma pergunta clichê de alguém que tem um pouco mais de experiência para poder ouvir uma versão diferente. Como que o senhor avalia a evolução da especialidade da cirurgia torácica no Brasil e no mundo, desde ali da década de 70, 80? Qual que é a perspectiva do senhor também para os anos futuros dos caminhos da nossa especialidade? Olha, essa pergunta é uma das mais felizes que eu ouvi agora, porque eu gostaria de deixar esse depoimento realmente gravado. Quando nós entramos na disciplina, nós tínhamos 2 vagas de R3 e apenas 1 vaga de R4. E isso ia contra a lei do próprio MEC, porque o MEC reconhecia a residência em cirurgia torácica com 2 anos. Então, eu e o Dr. Meleiro, nós entramos na cirurgia e falei, no momento, no ano que vem, só tinha o Dr. Fábio, que era o R4? Não é possível. O ano que vem, um se destaca e o outro continua. E nós fizemos, junto com o Dr. Fábio, um pedido e fomos até a diretoria do hospital na época, que aquilo, inclusive, era contra a lei. E em minutos eles reconheceram, sem dúvida, isso é contra a lei. Então, nós não podemos abrir 2 vagas e uma, e aí, imediatamente, isso já se transformou em 2. 2 mais o Dr. Fábio eram 3. E aí, o negócio... Mas no outro ano, já eram 2, já eram 4. E, para minha felicidade, hoje, nós somos em 20 assistentes. Então, ao longo dos anos, nós fomos vendo a grade da cirurgia torácica crescer. E crescer não só positivamente, mas crescer com o entusiasmo que todos foram entrando. A nossa chefia sempre se preocupou com isso e nós fomos também ajudando a nossa chefia a construir isso. E outra coisa também que eu volto um pouquinho para fora da disciplina é a cirurgia torácica do Brasil como um todo. Quando nós fizemos as primeiras reuniões, ou quando nós fizemos a primeira reunião num auditório, na APM, nós tínhamos um auditório grande e contávamos algumas pessoas, alguns gatos pingados, podemos assim dizer, no auditório, que não chegavam a 100. E hoje nós somos quase 700 registrados, mais de 500 ativos. Então, assim, eu vejo o crescimento da cirurgia torácica nesses últimos anos, a partir do momento que nós entramos, foi um crescimento exponencial. Ele foi crescendo não só 1 a 1, mas a coisa foi se espalhando. O Brasil precisa disso, nós precisamos, até o momento, deste volume da cirurgia torácica. As especialidades também foram se dividindo e cada um destes cirurgiões foi se especializando em alguma delas. E hoje eu vejo a população brasileira muito melhor servida de cirurgião torácico. A produção científica também, nesses últimos 30 anos, não sei nem quanto que ela multiplicou. Então, assim, eu vejo um futuro muito importante. E, apesar de tudo isso, eu sempre brinco com os residentes novos, já que vocês estão me entrevistando, vocês devem ter escutado essa frase de uma... Se você quiser ser rico e famoso, venha fazer cirurgia torácica, porque ainda tem espaço para você no mercado. E hoje em dia, nas cidades grandes do Brasil, ainda tem mercado para o cirurgião torácico. Então, sem dúvida, eu acho... Não é porque eu sou um apaixonado, é diferente, mas sendo um realista, ainda existe bastante espaço na cirurgia torácica do nosso Brasil para que ela cresça e continue a ter essa importância que ela representa. Na entrevista do professor Paulo Ribas, ele comentou um pouco sobre isso também, em que ele acha que a tecnologia talvez tenha sido a grande força motriz dessa mudança, né? Dessa, digamos, proliferação da cirurgia torácica, desse crescimento da cirurgia torácica. Qual que é a sua opinião sobre isso? Terra, isso é perfeito, porque quando nós estávamos na residência, de novo eu vou citar o Dr. Luiz Tarcísio Brito Filomeno,
ele veio do Canadá depois de 6 anos praticamente de estágio e trouxe a a toracoscopia, que na época não tinha vídeo. Mas o que nós fazíamos? Nós colocávamos alguma câmera, nós colocávamos alguma coisa e nós colocávamos um tubo de metal dentro da parede torácica para começar a ver lá dentro. E, sem dúvida, a tecnologia, quando permitiu que as imagens possam ser feitas de dentro do tórax e as cirurgias puderam ser minimamente invasivas, como são hoje, introduzindo a vídeo e agora o robô, isso fez com que a cirurgia torácica realmente tivesse essa explosão atual. Sem dúvida, a tecnologia nos ajudou muito e nos posicionou na vanguarda da cirurgia brasileira. Está relacionada com a pergunta anterior. A gente observa que houve uma epidemia de escola médica no país e hoje o Brasil é um dos países com maior número de faculdades de medicina no mundo. O que o senhor acha? Qual a implicação que isso pode gerar e está gerando na formação médica? E se o senhor acha que isso vai estender para residências médicas, em especial a nossa, visto que a gente vê que, apesar desse crescimento de escolas médicas, a gente vê que o controle de qualidade às vezes deixa a desejar. O que o senhor pensa sobre isso? Isso é uma pergunta também bastante interessante e nós vimos um crescimento exponencial também no número de escolas médicas. E isso nos deixa bastante preocupado, porque durante alguns anos, junto com o professor Paulo Kaufmann, eu fiz parte do Revalida aqui no Brasil. E este Revalida, como todos vocês sabem, ele avalia ou ele faz uma prova daqueles médicos, mesmo os brasileiros, que estudaram fora e tentaram voltar, ou os estrangeiros que estão tentando ter uma autorização para trabalhar no Brasil. E infelizmente, o índice de colegas ou de médicos que passavam nesse Revalida, por mais básico que ele fosse, era muito pequeno. Não só nos brasileiros, mas também nos estrangeiros. E aí nós chegamos até a participar de um evento em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em outros países também da América do Sul, onde nós vimos que, em alguns anos, de uma escola médica se transformou em 9 escolas médicas lá, e destas 9 escolas médicas, apenas uma tinha hospital. É surpreendente. E hoje, no Brasil, se nós não estamos chegando aí, nós estamos quase próximos, porque as escolas médicas fizeram um boom. Eu acho que vamos ter vários médicos, infelizmente, formados e, infelizmente, com pouca formação especializada. Isso vai se represar ali na hora que eles tiverem que fazer a residência, mas eu não vejo que a residência médica ou a possibilidade de residência médica cresça com esta velocidade. Então, nós vamos represar muita gente ali na época da residência e talvez, isso é um pensamento próprio, meu, né, pessoal, talvez da residência saiam melhores profissionais. A minha maior preocupação é esta explosão, né, de escolas médicas no Brasil com a qualidade que nós vamos conseguir oferecer aos colegas formados. Estamos passando por um momento extraordinário na história por vários motivos. Desde retornar a costumes antigos de uma boa conversa familiar, sem celulares, até uma adaptação e adoção de medidas tecnológicas como a telemedicina. Como que o senhor enxerga essa dualidade na vida pessoal e laboral do cirurgião? Tanto uma reaproximação por conta, talvez, da quarentena e coisas assim, do momento delicado que a gente está vivendo, quanto esse boom tecnológico tão rápido que aconteceu com essas novas adequações do momento atual.
Também considero essa pergunta muito importante e afetou profundamente a prática nesses últimos meses. Antes, até o final do ano passado, 2019, eu recebo muita comunicação pela internet. Muitos pacientes me fazem perguntas, não só do pectus, como da hiperitrose, como de alguns nódulos pulmonares, de derrames pleurais. Eu recebo várias mensagens. E a grande maioria eu procurava responder eletronicamente, com frases simples e dando uma ideia geral, mas que a principal ideia ou frase final era assim: procure um médico presencial para que ele possa fazer o seu diagnóstico correto e tomar a conduta correta no seu caso. E eu colocava um selinho na parte superior, que era uma lei do CFM. Isto não vale decisão médica. Eu colocava esse selinho na minha resposta oficial a todos estes. E isso não vale mais. A partir da pandemia, as coisas mudaram tanto que, inclusive, o CFM mudou isso para um atendimento virtual, inclusive possível. E aí nós começamos a fazer esses atendimentos virtuais. Inclusive, ontem, por coincidência, eu tive a oportunidade de fazer um atendimento em Natal e, a seguir, em Blumenau, no Sul. Então, em 3 horas do meu consultório, eu atendi um presencial, Natal, no Norte, e Blumenau. Desde que eu acho que o colega se prepare, faça algumas modificações no seu computador, mostre algum sistema audiovisual, etc., é possível você fazer uma orientação adequada. Pelo menos eu estou tentando aprender isso. Mas é óbvio que jamais vai substituir o atendimento presencial quando você precisa de um diagnóstico mais elaborado, quando você precisa de um exame físico bem feito e quando você precise sentir aquilo que o paciente está não só se queixando, como apresentando para você. Mas eu acho que nós estamos nos primeiros passos dessa tecnologia, estamos aprendendo, os pacientes também estão se aprendendo, inclusive na forma como que eles se expressam. Não é tão fácil. Eu acho que faz parte desse nosso novo normal médico também o atendimento destes pacientes de uma forma virtual. Inclusive, ontem, nós também atendemos residentes aí do Hospital das Clínicas, residentes até do Einstein, que passam conosco. E aí ele chegou e falou assim, mas atendimento virtual, então eu vou embora. Eu falei, não, calma, você também pode ir embora, mas você também pode aprender, né, de como fazer isto. Tá? Então, meu selinho lá que não vale mais decisão médica ainda continua, porque não é uma decisão médica, mas eu acho que pode ser uma orientação médica. E, por último, acrescentando, alguns convênios estão trabalhando nisso avidamente, e cada um, não é só um, outros convênios já começaram, e fazendo disso como se fosse uma propaganda, e, para mim, o pior, como se fosse uma solução de saúde. Eu não acho que é uma solução de saúde. Eu acho que isso talvez seja um mecanismo para que você possa encontrar uma melhor solução, mas não a solução definitiva. Mas vamos lá, estamos aprendendo. Realmente estamos vivendo um novo normal nessa nossa prática médica, que uma parte delas vai ser virtual. Como essa nossa entrevista aqui, né? Essa nossa entrevista antigamente só seria possível todos ali numa sala e a câmera mudando e o diretor falando e o contra-regra correndo com aqueles fios carregando. Hoje nós estamos cada um na sua possibilidade, uns em casa, um na residência,
outro na sua salinha dos residentes, o Dr. Terra dirigindo lá no seu computador e estamos aprendendo. Não, eu queria fazer mais um comentário. Primeiro, o Ribas ele foi um dos grandes inovadores da nossa disciplina, né? A gente foi um dos propagadores da ideia da pleuroscopia. Então, a gente vê um dos principais trabalhos da disciplina que foi publicado em 2000 no CHEST. Ele foi o primeiro autor. Esse trabalho, acho que deve ser o trabalho da disciplina com o maior número de citações. Até teve o Dr. Light como coautor. Esse artigo é um artigo seminal para a toracoscopia. Então, isso foi um ponto importante. Depois tivemos a introdução da simpatectomia, que foi algo popularizado também pelo Dr. Ribas aqui no Brasil, e ele tem uma penetração grande mundial por isso. O Pectus. Essa questão das mídias sociais, ele já fazia desde a década do início dos anos 2000, eu me lembro disso, já teve um website e tudo mais. Então, essa característica inovadora, é bastante peculiar do Ribas. Eu acho que não vai ser nenhum problema a incorporação dessas novas tecnologias que a gente tem agora. E eu queria fazer uma pergunta, Ribas. Você teve uma participação fundamental aí em todo o nosso histórico aí recente da disciplina. E o meu desafio é assim, que você enumerasse 3 fatos que você... É uma pergunta difícil. 3 fatos que você considere que tenham sido fundamentais para que a nossa disciplina tenha chegado a esse momento que estamos agora. E finalize com um recado para os nossos residentes, para as pessoas que queiram fazer residência com a gente no futuro ou que queiram fazer cirurgia torácica. Realmente é uma pergunta difícil e muito obrigado aí pelas suas palavras novamente. E se eu vou fazer uma cobrança também no ar, você vai me dar 2 aulas de Facebook a partir da próxima semana, certo? Porque Okay. não cheguei lá ainda. Estou precisando. Até agora eu sou um especialista no WhatsApp. Bom, 3 fatos importantes da nossa disciplina. O primeiro deles, Terra, eu acho que foi uma visão aberta dos nossos chefes, sempre no sentido de crescimento. Não só dentro do hospital, das clínicas que nós fazíamos parte lá, integrante do conjunto ou daquele instituto central, mas a partir do momento que nós vislumbramos essa possibilidade de crescimento, a nossa chefia viu mudança para o INCOR, e a mudança para o INCOR onde nós ficaríamos perto do coração e do pulmão. Então, na nossa disciplina, eu acho que foi importante. E se você notar na história, foi aonde nós saímos de 6 ou 7 assistentes para os 20 atuais. Então, eu acho que isso foi um fato absolutamente marcante. O segundo fato marcante, e você acho que concorda comigo, foi também uma visão inicial do Dr. Fábio, secundária do Dr. Paulo Pego, secundária no seguinte sentido, não é que ele pensou depois, não, é que o Paulo deu continuidade àquilo com ênfase em outros pontos, e depois de todos nós assistentes, aonde nós aceitamos passivamente especialidades dentro da cirurgia torácica. Porque isso fez com que cada grupo se desenvolvesse em algumas destas especialidades e se tornassem polos importantes, não só em São Paulo, como no Brasil, como no mundo, nestas subdivisões. Eu acho que foi importantíssimo. Porque antigamente, quando eu comecei, todos faziam tudo. E todos eram especialistas em tudo. E não dá tempo hoje em dia, sabe, com toda essa tecnologia que nós temos, de todos fazerem tudo. Não tem como. E terceiro e último, que eu acho muito importante, agora eu vou jogar a sardinha para o nosso lado aí dos assistentes. Nós somos muito residentes
a todos os alunos que nos procuram. E se algum de vocês que estão aí na tela me desmentirem, vão ter represálias pessoais aí. Mas nós somos muito receptivos. Nós gostamos deles, nós passamos tudo o que nós sabemos para eles e nós torcemos para eles voltarem da onde vieram ou aqueles que se incorporaram a nós, que eles cresçam, né? E eu acho que esse espírito que o tórax tem, para quem passou, para quem conhece, é o que mais atrai. A todos eles. Você pode perguntar aos nossos ex-residentes, vocês gostaram daquele período, etc.? Pelo menos aqueles que conversam comigo, não só por educação, mas todos eles lembram com carinho esse período que passou. Eu acho que essas três coisas fazem do nosso grupo e da cirurgia torácica no Hospital das Clínicas uma coisa bastante atrativa. E estes três passos ao longo desses 38 anos, 39 anos que eu estou participando, eu acho que foram os três passos mais fundamentais e que mudaram a cara da nossa disciplina e deixaram o tórax um pouco mais atraente. Esse eu acho importante. E para finalizar, um recado aos nossos residentes que estão ouvindo, as pessoas que estão ouvindo essa entrevista e aqueles potenciais estudantes de medicina que um dia possam assistir isso também. O tórax, como vocês tiveram a oportunidade de ouvir aqui, ele ainda está crescendo, ele ainda tem espaço para crescer. E no Brasil, ainda tem espaço para bons profissionais. Em quase todas as grandes cidades do Brasil, imagine nas menores. E o tórax também permite com que um colega trabalhe num pequeno grupo e se desenvolva. Diferente das outras cirurgias de alta complexidade que já precisam de um grupo montado para que ele continue trabalhando. O tórax não. Colegas nossos que foram para o norte e Tocantins, estados onde tem um desenvolvimento que está atingindo um patamar agora, mas que estão cercados de fazendeiros que têm dinheiro e esse dinheiro entrou no desenvolvimento deste polo de cirurgia torácica que se montou lá, hoje são expoentes com clínicas muito bem montadas, serviços pequenos, mas bem montados, e podem, inclusive, fazer cirurgia de alta complexidade, desde que esse grupo tenha sido bem formado e bem montado. Então, eu acho que o tórax ainda tem espaço para todos aqueles que se interessarem, para todos aqueles que estudarem, para todos que se desenvolverem, e para todos aqueles que um dia possam ficar apaixonados aí pelo tema. Vamos lá, estamos torcendo. Muito obrigado, Ribas. Eu vou abrir para o Pedro, João Marcelo e Fábio para alguma consideração final. Só queria agradecer ao professor Ribas pela disponibilidade de contar um pouco da sua história e também da própria desenvolvimento da disciplina dentro do nosso país, né? Que isso sempre motiva muito nós que somos jovens a seguir no caminho, sobretudo acadêmico, que certamente leva as pessoas a um crescimento ainda maior. Muito obrigado, professor, pela oportunidade de poder conversar com o senhor e uma entrevista, mas somos nós que aprendemos até com uma entrevista teoricamente mais simples, mas sempre temos muito a aprender e tenho certeza que alguém vai dar continuidade para o Hall da Fama do senhor. Isso não vai se perder, com certeza. Já temos um candidato. Já temos um candidato. Vamos lá. Eu também gostaria de agradecer, professor, a entrevista. Só queria te falar como você passou no tórax e teve aquele sentimento com o professor de estar no lugar que você é bem recebido. Com o senhor a gente tem o mesmo sentimento também. Gostaria de agradecer pelas palavras e pelo apoio durante.
Muito obrigado, vamos lá. Bom, então, mais uma vez, Ribas, muito obrigado. Obrigado por tudo que você fez aí pela nossa disciplina, por ter nos ajudado. E encerramos por aqui a nossa entrevista e fiquem ligados para as próximas entrevistas que teremos. Um abraço a todos. Um abraço.